Hoje é dia 26 de janeiro, terceiro domingo do tempo comum. Domingo da Palavra de Deus. No Evangelho de hoje, Jesus entra na sinagoga em Nazaré, toma o livro do profeta Isaías e lê a passagem que revela a sua missão. Antes de começar a narrar o ministério da vida pública, o evangelista Lucas quer deixar muito claro a seus leitores qual é a sua paixão que impulsionou Jesus e qual foi o horizonte da sua atuação. Os cristãos devem saber em que direção o Espírito de Deus conduziu Jesus, pois segui-lo é precisamente caminhar em sua mesma direção. Lucas nos apresenta Jesus como grande mestre. Seu ensinamento é novo, pois, ao mesmo tempo que ensina, liberta. O Evangelho de hoje marca o início da missão de Jesus. Conduzido pela força do Espírito, ele começa justamente lá, onde ninguém era capaz de dirigir o olhar e o coração. Começa tua oração agradecendo ao Senhor, que também se dirige a você neste Evangelho. Escuta o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 1 a 3 e capítulo 4, versículos de 14 a 21. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia, com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção de anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor." Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: "Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir." A cena na sinagoga em Nazaré é impactante. Não é casual que Lucas a eleja como ponto de partida de todo o ministério de Jesus. Chama a atenção, antes de tudo, a ousadia de Jesus. Ele, o carpinteiro do povo, sem título algum, se levanta na sinagoga de seu próprio povo e se reveste da função do escriba, e se apresenta como mestre, diante da admiração e espanto de todos. Lucas descreve com todo detalhe o que Jesus faz na sinagoga. Põe-se de pé, recebe o livro sagrado, ele mesmo busca uma passagem de Isaías, lê o texto, fecha o livro, o devolve
e senta-se. Todos escutam com atenção as palavras escolhidas por ele, pois revelam a missão a qual se sente chamado por Deus. Peça ao Espírito Santo que te ajude a viver sua vida com os olhos fixos em Jesus, fiel à missão que ele te confiou. Se o fazemos e proclamamos como cristãos, não é captado como algo bom e libertador pelos que mais sofrem, que evangelho estamos anunciando? A que Jesus estamos seguindo? Que espiritualidade estamos promovendo? Estamos caminhando na mesma direção que Jesus caminhou? Na sinagoga de sua vida, o que prevalece? A preocupação com o rito, com a doutrina, com as leis, ou é lugar de abertura ao mundo do outro? O Espírito do Senhor está sobre mim, diz Jesus no Evangelho de hoje. Jesus vive e começa a atuar impulsionado pela força do Espírito de Deus. Ele se deixa conduzir no mais profundo de si mesmo, pelo Espírito, deixa que Deus viva nele, deixa Deus ser Deus nele. Sob a ação do Espírito, Jesus deixa claro que sua missão é a de aliviar o sofrimento humano. Ele reconstrói o ser humano ferido, fragilizado, privado de sua dignidade, sem poder dar direção à sua própria vida. Façamos nossas as palavras de Florentino Ulibarri, neste poema Oração. Ao vento de teu Espírito, que se apoderou de Jesus e o encheu de força e de ternura, para anunciar a boa nova aos pobres, nos aventuramos, Jesus. Ao vento do teu Espírito, que sopra onde quer, livre e libertador, vencedor da lei, do pecado e da morte, a alma e alento do teu reino, obedecemos, Senhor. Termine sua oração revendo sua vida à luz da missão de Jesus e peça ao Espírito Santo a coragem para anunciar a palavra de Deus. Peça que ele seja a grande inspiração da sua vida e missão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.